olha só. Então, eu quero falar com você que passa 6 horas para fazer aquela redação, ou você que fala assim, vou fazer a introdução agora e vou almoçar, tá? Depois você faz ali o D1, fala, gente, vou assistir só um episódio da série. Aí vou. Aí quando você vê assim, no sábado, que aquilo era uma terça-feira, no sábado você está finalizando ali, tá certo? Tem gente que nem percebe que tem 3 tipos de caneta ali. Ou a gente passa a levar o momento da produção da redação a sério, ou a gente vai ficar se matando ali, fazendo uma redação ali em 3, 4, 5 horas, em 2 dias, tá? E o que a gente quer é otimizar tempo e fazer um grande texto para você gastar todo o resto de neurônio que você tem na cabeça nas provas objetivas e no gabarito, que para mim, gabarito é a pior prova. Então, existem etapas. Essa que eu vou passar para vocês não é lei, tá? Não é assim apenas que você consegue alguma coisa, mas você pode ir adequando, tá? Adequando. Pode parecer bobagem, tá? Mas a gente tem que ler a proposta. A gente tem que procurar entender a proposta. Não sei se eu já contei para vocês, mas ano passado houve casos, um professor falou assim: eu adorei o tema, o enigma associado às doenças mentais no Brasil. Gente, enigma, né? Então, a simples confusão ali de uma palavra, uma imprecisão vocabular, faz com que você perca tudo, certo? A leitura, a não leitura da proposta faz com que você corra o risco do tangenciamento. O que é tangenciamento? É você falar só sobre uma parte, 50%. Tá? E 50% serve para nada. Eu quero saber aqui, quem aqui casaria com uma pessoa que falasse assim, olha, meu amor, case-se comigo, certo? Eu prometo ser 50% fiel a você até o último dia da minha vida. Quem se casaria com essa pessoa? Quem vai se casar, né? Gente, eu quero muito medicina. Eu prometo dedicar 50% da minha energia a isso. Eu prometo ser uma médica 50% excelente. Não, gente. Não pode. Tá? Então, leitura da proposta é uma etapa fundamental. Palavras-chave. Outra coisa. Não é palavras-chave. Tá? Chaves é aquele lá que gosta de Acapulco, que mora naquela vila, dentro de um tonel. Palavras-chave. Tá? Em outras oportunidades, quando a gente for falar da parte realmente da análise gramatical, a gente vai entender plural de substantivos compostos, tá certo? Mas chave seria a segunda palavra aí dessa expressão, palavras-chave. Quando a segunda palavra for um substantivo, for, sei lá, um objeto, ela não vai para o plural, tá certo? Então, é palavras-chave. E outra coisa que a gente vai ter que trabalhar muito, sinônimos, tá? Sinônimos, para a gente não entrar em repetição. Então, a gente vai ter que trabalhar muito vocabulário. Muito vocabulário. Belezinha? Olha só, eu acho que vocês já ouviram isso de algum professor. Apenas transforme o tema numa pergunta. Gente, isso serve, tá? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que que a questão do acesso ao cinema no Brasil, a democratização, é um problema? Né? A questão da invisibilidade, por que que a invisibilidade, a questão do registro civil é um problema aqui no Brasil? Por que que isso pode vir a não garantir o acesso à cidadania às pessoas? É fundamental que a pessoa ela tenha acesso à documentação. Uma coisa que a Didi sempre fala aqui, tudo que é importante está no papel. Tudo. Certo? Dinheiro está no papel. Sei lá, o seu diploma, mesmo que seja online, vão te dar em papel. Certidão de nascimento, identidade, carteira de motorista. Pois é, tem digital ainda. É uma evolução, mas o papel ele é muito importante. Tá certo? Então, a gente tem que criar esse hábito, para não ter medo de temas. Tá? Tema não tem que ser esse absurdo, não. Aí, olha só. Aqui. Quando você pega esse tema, você responde essa pergunta, você pode perguntar, isso é problema para quem? Quem é que sofre, por exemplo, com esse lance da falta de democratização de acesso ao cinema? Quem mora longe do cinema, quem mora na zona rural, quem não tem dinheiro para pagar a entrada. Né? Quem que sofre com esse lance aí do registro civil? Pessoas com baixa escolaridade, que vivem, sei lá, nas regiões periféricas, que vivem em zonas distantes também, que não são ali beneficiadas por esses serviços essenciais. Então, quando a gente pega ali o grupo que é mais atingido, já começa a dar uma clareada.
né? Uma coisa que assim foi muito generalizada com relação ao tema da redação do Enem 2021 foi muita gente falou assim, Lelê, travou, porque assim a gente esperava qualquer coisa, aí vem registro civil, invisibilidade, não sei o quê, acesso à cidadania no Brasil. A pessoa ficava assim, meu Deus, eu falo sobre o quê primeiro? Né? Então, começar a fazer essas perguntas começa a desenvolver. Sabe quando você está ali no branco, você fica ali com a caneta, olhando para o papel em branco, fica olhando. Quanto mais você olha e fica ali com a caneta sem fazer nada, mais travado você vai ficar. Então, começa a desenhar qualquer coisa. Começa a riscar. Bota seu nome, bota alguma coisa, porque isso aí vai desenvolvendo, vai dando aquele... Sabe quando vai dar partida na moto? Então, ele vai desentupindo. É como se fosse um lactopurga, só que para a mente. Desde quando esses grupos sofrem com isso? Aí vai para a história do Brasil, você já pode trazer até uma referência histórica. Quais as causas desse problema? Né? O que causa isso? Porque quando a gente entende as causas, cara, é muito mais simples. E assim, vivendo no Brasil, a gente tendo um mínimo de acesso à informação, o que acontece? A gente consegue entender todas as problemáticas sociais. Acho que vocês se recordam do Tá Sem Sal PPT, acesso aos direitos sociais, né? São aqueles direitos que garantem dignidade às pessoas. Então, eu entendo isso. Aí, quais as consequências desse problema? Por que não conseguem resolver, mitigar, diminuir, atenuar esse problema? Por quê? Falta de vontade política? É falta de acesso à informação também? O que está acontecendo? E outra coisa, o que impede também, é a minha pergunta, não sei o que eu mantive aqui. E quem poderia ajudar a resolver, a mitigar esse problema? É o governo, é a sociedade, é a mídia. Vocês não descartem a mídia como agente de intervenção, porque a mídia ela define comportamento, ela define tendências, ela convence, tá bom? Ela aliena ou esclarece. Eu levei mais para o lado de que, apesar de ter um registro, a pessoa não tem acesso à cidadania de forma plena. Muito bom, Paola, muito bom. Então, assim, aquela abordagem, ali, aquele tema, ele não permite só uma abordagem, certo? Então, existem várias possibilidades. Tanto que quando a gente faz o curso de avaliadores do Enem, a formação, o que acontece? A gente vê as diversas possibilidades de interpretação daquela redação, daquela dissertação argumentativa, tá bom? Outra coisa, o que eu já ouvi sobre esse assunto? Eu ouvi aquela musiquinha. Eu tenho um nome. Nananana, nananana. Pronto. Eu vi que durante a pandemia, né, muita gente não teve direito de acesso ao auxílio emergencial porque não tinha documento. Então você fica, eu já assisti alguma coisa? Um filme, uma série, uma reportagem, um documentário, um jornal, um vídeo no YouTube, tá? Eu já vi alguma coisa? Você tem que trazer isso à sua memória. Obras literárias, conteúdo escolar, manchete de jornal, pesquisa, dado, postagem em rede social, gente, tudo é repertório. Lembra que é uma área do conhecimento, tá? E isso é inesgotável, são diversas áreas do conhecimento. Aí uma coisa muito importante, existe alguma lei ou documento oficial que faça referência a isso? Aí, acho que, eu não sei quem foi que perguntou semana passada se usar a Constituição é clichê. Nunca, nunca. Inclusive, a Constituição ela é um bote salva-vidas, né? Ela é a salvação, beleza? Então, não descarte. Aí, pegou. Só agora você vai lá para a coletânea. A coletânea é muito importante para quem tem dificuldade com sinônimo para retomar, para entender o tema, tá certo? Então, a coletânea você tem que observá-la como uma fonte ali de sinônimos. Outra coisa, divida os seus argumentos, certo? Os seus argumentos, as causas. Conseguir, assim, elencar 10 causas, 10 argumentos. Meu amor, é o desapego, escolha 2. Tá? Outra coisa. Aí o problema do argumento 1, problema do argumento 2, isso pode parecer complicado, mas é só um passo a passo. Quando a gente vai para a prática, aí tudo fica mais suave. E qual o repertório que eu vou utilizar para fundamentar, para comprovar ali o que eu estou falando? Porque só a nossa opinião não vale, tá certo? Então, o que eu posso usar? Qual é o melhor tipo de repertório? E aí, qual a intervenção para cada problema? O que eu posso sugerir? Tá bom? Então, assim, é uma coisa simples. Tem muita gente que acha que a competência 5, assim, as intervenções têm que ser algo absurdo. Não, certo? Nada disso. E aí, quando a gente está ali também na coletânea, a gente já pode grifar as palavras-chave que estão
presentes ali no tema, na frase tema. Então, como é que retoma lá na coletânea? Como é que os textos eles retomam? Saúde mental, doença mental, registro civil, documento de identidade, registro de nascimento, aquilo ali já dá um norte para você não entrar em repetição, tá bom? E aí, olha só, se você observar isso, tá? Ó, cerca de 20 a 30 minutos para o planejamento, isso aí tá muito bom. Outra coisa, você não vai estabelecer fazer uma redação em 50 minutos agora, não. Beleza? Eu acho que eu consigo fazer aqui 2 horas e meia. Pronto. Então, 20 a 30 minutos para o planejamento, monta o texto, certo? Com a estrutura ali, vai reduzir muito seu tempo de produção. Aí, ó, 20 a 30 minutos para escrever o rascunho. Pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Depois, 25 a 30 minutos para reler e passar para a folha final, tá bom? E, ó, essa etapa aqui, ela é fundamental. 3 a 5 minutos para uma leitura de varredura de falhas. Essa leitura final, ela é fundamental, porque você está lendo assim, você colocou, meu Deus, esqueci de colocar uma palavra. Aí você coloca. Posso? Pode. Ai, meu Deus, eu errei essa daqui. Risco, escreva em cima. Pode ler? Pode. Tá certo? Porque rasura não é desvio, mas erro de ortografia, ausência de palavra, tá bom? Você aconselha usar repertório já nos primeiros períodos ou é interessante após a retomada? Olha só, Camille, eu gosto de começar com o tópico frasal, tá? E depois trazer o repertório, mas essa é uma preferência. Então, a forma que você encontrar, inclusive ao longo do ano, vocês têm que encontrar formas de estruturar o seu texto que deixe você mais confortável, que não cause problema na hora de um tema inesperado, tá bom? Então, não existe sequência errada. Existe sequência que Camille prefere, que eu prefiro, tá bom?